E ele é muito explícito. Da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Mas a palavra mais forte que eu acho é o versículo 1b. Com a mesma medida que você medir, você será medido. No canal Jesus no Barco, na dose de sabedoria, esse nosso encontro semanal de reflexão. Eu hoje queria lhe convidar a refletir comigo o capítulo 7 de São Mateus, a partir do versículo 1. Tome aí a sua Bíblia, ou pegue a sua Bíblia online, né? Agora dispomos da Sagrada Escritura no celular. São Mateus 7 é uma das passagens emblemáticas do Novo Testamento. E São Mateus 7,1 diz: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Meus irmãos, isso aqui é uma sentença, é uma passagem sentença. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, a primeira impressão que nós devemos ter, e é esta a que vale, é que nós estamos lendo para nós, para a nossa vida, para a nossa prática, o nosso cotidiano. A gente nunca lê uma passagem dessa para dizer assim: isso aqui é a cara de fulano, fulano deveria ler isso aqui. Ah, se fulano visse isso aqui. Não. A palavra é dirigida a mim. Como diz lá, né, no livro dos Reis, a palavra está em vós, dentro de vós. Então, quando eu leio um texto como esse, um texto sentença, um texto aviso, um texto advertência, é para mim, para a minha conduta, para a pessoa que eu sou e quero me tornar. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus tem uma abrangência, então é para todos. E nesse todos, é importante que nós saibamos, o Senhor Jesus está avisando para mim, para você que nos acompanha, para você que está sempre conosco, que não é possível seguirmos Jesus alimentando em nós julgamentos morais contra o próximo. E ele é muito explícito. Da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Mas a palavra mais forte que eu acho é o versículo 1b. Com a mesma medida que você medir, você será medido. O que é isso na vida? O que você fizer aos outros, vão fazer com você a mesma coisa. Não tenha dúvida, a palavra de Deus é eficaz. Não contém mentira. Nós somos chamados a aprender com a palavra de Deus para não errarmos nos nossos procedimentos. Essa palavra precisa alimentar comportamentos, sugerir comportamentos. Se eu leio uma passagem dessa, e é como se fosse um escrito de Fernando Pessoa, de Flor Bela Espanca, se for um escrito de Machado de Assis, é claro que eu não vou, traduzir isso na minha vida. Por mais poético que seja, aqui é a palavra de Deus, é para ser cumprida, é para ser colocada em observância, é para que nós tenhamos todo um recato ao recebê-la, entronizarmos em nós. Como eu disse no começo, quando eu leio um texto bíblico é para mim. Porque quando eu penso, isso aqui era para fulano, eu já estou julgando, né? Quando eu digo assim, fulano precisava ouvir isso aqui, eu vou mandar para ela, eu vou mandar para ele. Não, isso aí já é julgamento. Mas nós todos estamos dentro desse condicionamento. Não julgueis e não sereis julgados. Se você julgar, outros julgarão você. O que eu acho mais forte, com a mesma medida que você medir, você será medido. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal Jesus no Barco, como nós devemos ter cuidado com a caridade fraterna. Como nós devemos ter um cuidado muito grande com o que nós falamos do próximo, dizemos do próximo, fazemos com o próximo. Mesmo quando um caso é verdade, nós devemos agir com a caridade. A caridade, ela abrange o acontecimento, você entende? A caridade, ela circunda o que aconteceu, por mais escandaloso que seja. A caridade não piora a situação do outro, que já está no vexame social, digamos. A caridade é mãe. A caridade chega como enfermeira, ela chega como unguento, ela chega como curativo. Por exemplo, um irmão seu de caminhada ou um familiar caiu. Qual é a postura sua como cristão? E cristão católico, apostólico, romano? Não piorar as coisas.
Não tornar aquele fato pior do que já está sendo. Não divulgá-lo. Não levar a quem pode piorar a situação. Às vezes acontece uma coisa com um irmão nosso de comunidade, eu vou no arcebispo. O arcebispo já tem problemas demais para administrar. E se você for uma pessoa acreditável, o arcebispo vai acreditar em você e vai prejudicar alguém. O que foi que você fez? Você fez o arcebispo pecar. Você fez o arcebispo incorrer no erro. Porque, como arcebispo, ele tinha que ouvir as duas partes. Como pároco, como pai de família, como mãe de família, como pessoa. Se alguém me conta alguma coisa, eu preciso ouvir o outro lado do outro. Como é que o outro se coloca dentro dessa situação, muitas vezes, digamos assim, de pecado social. Não essas coisas corriqueiras da vida. Tem gente que traduz as coisas corriqueiras da vida e deixa as maiores para trás. Não. Nós estamos falando de coisas sérias e coisas graves. Não é do dia a dia, das limitações humanas. Eu sou consagrado, mas eu tenho meus defeitos. Eu sou consagrado, mas eu tenho o meu id, o meu ego, o meu superego, para se subordinar ao Espírito Santo. Nós estamos falando de coisas graves. Por exemplo, uma calúnia que você faz contra uma pessoa. Quando você mancha, o nome de alguém, o bom nome de alguém, aquela pessoa vai pagar aquilo por 20, 30, 40, 50 anos, em alguns casos, pela vida toda, nunca mais. Então é sobre mim e sobre você que essa palavra diz. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, como é bom a gente desenvolver dentro de nós a capacidade de perdoar, de entender. O que é perdoar? É descer no nível do pecado da pessoa. É descer no nível que o pecador está. Dom Helder dizia isso: ninguém perdoa de cima para baixo. A gente perdoa de igual para igual, olhando nos olhos. O outro está de pé, eu estou de pé. O outro sentou, eu me sento. O outro se acocorou, eu fico acocorado. Dom Helder Câmara dizia isso. Perdão nunca é uma atitude de cima para baixo. Eu posso perdoar, eu tenho as faculdades do perdão, eu tenho uma personalidade que consegue perdoar a sua miséria. Isso é orgulho disfarçado. Perdão é um ato de humildade, de muita humildade, eu diria de profunda humildade. Somente os humildes perdoam. Os soberbos, gananciosos, aqueles que estão superlotados de si mesmos, não conseguem perdoar. Então eu queria deixar hoje para sua reflexão Mateus 7, até o 1 e o 2, mas sobretudo quando fala: com a mesma medida que você medir, você será medido. Irmão Emanuel significa o quê? Se eu matar alguém, alguém me matará, é palavra de Deus, não sou eu que respondo. Se eu roubar alguém, alguém vai me roubar, é palavra de Deus. Se eu fizer uma injustiça contra alguém, alguém vai me fazer uma grande injustiça, é palavra de Deus. Não é palavra do irmão Emanuel. Não é palavra do canal, dos que fazem o canal Jesus no Barco, é palavra de Deus. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Então como é que eu faço para ficar livre dessa sentença? Porque isso aqui é uma sentença messiânica de Jesus. Messiânica. É não praticar o mal voluntário. Senhor, entra em mim, sonda-me, tu me conheces, purifica minhas intenções, purifica minha mente, meus pensamentos contra os teus, contrários ao teu. Eu ontem estive numa comunidade do Eusébio, onde eu fui pregar. E eu fui pregar justamente a respeito da necessidade da vida comunitária. À noite nós tivemos o nosso grupo na Casa Mãe, que você acompanhou pelo YouTube, Estava lá no YouTube, no Instagram, estava lá na internet. Mas nessa comunidade do Eusébio, onde eu fui pregar, a necessidade de viver o Evangelho como grupo. E aí envolve o quê? Pastorais, movimentos. Uma comunidade onde a fé se faz ressonância. A fé se faz unidade. A nossa pastoral, o nosso movimento, a nossa comunidade não está em briga com ninguém. Nós queremos somar. Nós queremos unidade para ajudar o pároco. Então, quando eu pregava lá, nessa comunidade que fica no Eusébio, uma das participantes disse: irmão, isso que o senhor está falando é sonho. Eu disse: nós transformamos em sonho. Isso é realidade concreta de quem vive o Evangelho. Mas eu posso transformar num sonho que eu nunca alcanço se eu encontrar sempre desculpas para não viver a fé em comunidade. Deus te abençoe e que a palavra da dose de sabedoria possa ajudar você a internalizar os valores do reino. Não julgue. Não queira medir ninguém. Não entre nessa, porque a sentença já foi colocada aqui por Jesus. Um abraço do irmão Emanuel e de toda a equipe do canal Jesus no Barco.